Olá, pessoal! Oi, turma! Estamos começando mais um Edcast, o podcast do Edinho, mais uma quinta-feira no mundo, sempre em parceria com a CP3, Consultoria de Excelência, AB3 Áudio e Música e Mijogu Design. O nosso muito obrigado pela sua preferência. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui. Você está nos acompanhando a partir de agora em todas as plataformas digitais. Está no Facebook, no YouTube e também no portal, ao vivo, tudo ao vivo, no portal de notícias, Ednews Portal de Notícias. É importante que você dê o seu like positivo, negativo. É importante que você se inscreva também no nosso canal para que você possa receber as nossas notificações. Para você que vai nos acompanhar pelo Spotify, Google Podcast, Enco Podcast, Amazon Music, TikTok, no Threads e também nessa plataforma nova que é o nosso portal. O nosso muito obrigado. Fique conosco até 8 horas e 30 minutos. Nós vamos falar aqui de muita coisa boa com o nosso convidado de hoje. Hoje nós vamos receber um analista. Rapaz, o pessoal aqui nos bastidores está agitado, tá vendo? É só falar no convidado que a turma se agita. Nós vamos receber hoje o analista e ativista político, o engenheiro mecânico Cláudio Pinho, figura pública conhecida do estado do Amapá. É claro que a gente vai recebê-lo, mas antes nós vamos a Brasília logo, porque eu vou convidar para que nós possamos receber o nosso convidado junto, o nosso apresentador, Carlos Sérgio Monteiro, ele que você sabe muito bem, é advogado, jornalista, consultor político, estrategista eleitoral e correspondente do Ednews em Brasília, Carlos Sérgio Monteiro. Boa noite, Carlos Sérgio. Olá, 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 comandante Edinho, saudade de todos, 15 dias de merecidas férias que tive, então retornando aqui. Agora, eu já vou começar descontraindo, Edinho, porque o Mike me preparou esse cenário lindo, maravilhoso, chique e joiado, mas eu tô suando mais, eu tô suando mais do que cueca de padeiro. Então, mas o estúdio está lindo. E aí tem que valorizar. E quero iniciar agradecendo, né, o Cláudio Pinho ter aceitado de pronto o nosso convite, ele que é um cara antenado com a política, análises contundentes, né, análises polêmicas, que traz polêmica, análise realmente do ambiente político do Amapá, e está nos privilegiando aqui com a sua presença. E hoje temos grandes provocações, Edinho. Então, vamos começar começando. Eu já vim de vermelho, olha. Pronto. Legal. E eu tô quase. Tá bom. Então, nós queremos vamos ao convidado, então né? receber agora, depois dessa apresentação. Eu estava com saudade do Carlos Sérgio, confesso a todos vocês, porque ele esteve ausente durante 2 Edcasts, não foi, Mike Chagas? Ele pediu um recessozinho aí e não foi muito de boa vontade da equipe, não, mas a gente se viu democraticamente obrigado a aceitar esse recesso do Carlos Sérgio Monteiro, que é um cara que, quando não participa, a gente já deixa de ter o Ed Treta, já deixa de ter uma contribuição que eu considero de fundamental importância, porque é sempre uma opinião da qual a gente nunca abre mão. O nosso convidado vai ser recebido agora, oficialmente por mim e pelo Carlos Sérgio. Cláudio Pinho, rapaz, eu sempre, devo confessar, tive vontade de trazê-lo aqui. E esta é a grande oportunidade. Boa noite, os nossos web telespectadores são todos seus. Boa noite, Edinho, boa noite ao Mike, boa noite aí à equipe de retaguarda, boa noite, meu amigo Carlos Sérgio. Quero agradecer o convite, né, dos 2 amigos e dizer que nós estamos aqui, Edinho, para a gente conversar sobre o presente, a questão da conjuntura local e até nacional também, porque reflete aqui, e sobre, quem sabe, digamos, as próximas eleições, né, que começa aí o processo eleitoral. Estamos aqui para isso. Carlos Sérgio, nós estamos falando de uma figura pública do estado do Amapá, que muita gente ainda chama de lenda também nos bastidores. Quando o Cláudio Pinho vai chegando assim, o cara diz, olha essa lenda, rapaz, chegando aqui no pedaço.
Ele que é visto sempre aí nas rodadas, né, nos bares, nos ambientes sociais, na beira-rio, nas caminhadas da vida, sempre combatendo o bom combate e debatendo o bom debate também em alto nível. Politicamente e historicamente falando, né, nós estamos falando de uma história sua, de um passado muito bonito também, ao lado de grandes companheiros, mas eu te considero, acima de tudo, um cara ponderado, um cara moderado. É isso mesmo? Para começar essa conversa, quem é o meu entrevistado de hoje, o nosso entrevistado de hoje, Carlos Sérgio? Se ele não se apresentar direitinho, tu pode complementar. Quem é o Cláudio Pinho, hein? Mas então, eu sou o Marajoara, né? Que cheguei muito cedo aqui no Amapá, pequeno, né? E sou macapaense de resíduo e também de coração. E depois entrei na política estudantil e a gente participa, né, ainda, né? Hoje com assim, mais assim na retaguarda, né? Do processo político aqui no estado do Amapá. Eu acho, Edinho e Carlos Sérgio, esse é um assunto que deve interessar, a questão da política, né? Interessar todo mundo, sabe? Porque a política ela influencia todos nós e, portanto, é com esse sentimento que eu, digamos assim, participo da política local. Digamos, fico vendo também a política nacional, né? Que ela reflete muito, principalmente aqui no Amapá, que é um estado muito pequeno, né? E, portanto, eu me considero uma pessoa privilegiada à medida em que eu tenho raiz aqui e faço algumas projeções para ver se a gente alavanca, digamos assim, numa direção melhor para a população do Amapá. Pois é, antes de eu devolver logo para o Carlos Sérgio, que já vai falar, eu queria, para que a gente possa entrar já no processo de análise que a gente veio fazer, se propôs a fazer hoje aqui, eu, você e o Carlos Sérgio direto de Brasília, eu queria que você falasse rapidamente do teu lado empreendedor, porque você envereda por um caminho que significa, assim, a tua modernização, significa dizer que você está acompanhando essa evolução do tempo do empreendedorismo, que é a questão da energia solar. Isso, Edinho, eu estudo energia solar desde quando eu fazia faculdade em Belém, né, na UFPA. Mas o Brasil, como sempre, é um potencial, mas ficou um pouco para trás, né? Mas, enfim, eu venho da iniciativa privada como empregado, né? Eu trabalhei, eu falo para as pessoas, meus interlocutores, que eu fui aluno do Lavoura, tinha um empreendimento, né? Bom professor. Um bom aluno. E, como bom aluno, eu também agora me aposentei do serviço público, né? Eu era servidor público federal, e abri uma pequena empresa na área de energia solar, que é a área que eu estou atuando agora e que pretendo, né, caminhar aí nos próximos... Eu falo que 33 anos, que eu quero chegar a 100 anos. Carlos Sérgio. Olha, Edílio, esses 100 anos só ele e o Lula que vão chegar, entendeu? Mas olha, ele falou que... Só você e o Lula. Pronto. Só ele e o Lula. Mas tem que comer todo dia picanha barata, que o Lula disse que vai ter, com a cervejinha. Pronto. Aí mata pau. Mas olha, Edílio, você lembrou do Cláudio Pinho, né? Querendo saber dele, ele deu aqui o primeiro... fez um upgrade rápido. E eu diria o seguinte: você sabia que ele... Você sabe de quem ele foi vice-prefeito? Pois é, rapaz, o Cláudio Pinho Bora foi ver se tu sabe. vice-prefeito, deixa eu me lembrar aqui, Papaléu Paz. Papaléu Paz. Tá vendo? Eu era vereador. Pronto. Eu fui vereador do vice-prefeito Cláudio Pinho e do prefeito Papaléu Paz. Não é porque morreu, o Papaléu é uma figura, né? Pois é, me fala um pouco aí do Papaléu. O Papaléu era uma figura assim que, digamos assim, era paysandu doente, como sou, mas ele tinha assim uma maneira, né, de tratar a política assim com muita assim, leveza, sabe? Sim. Eu construí uma amizade com o Papaléu, assim, não é aquele amigo de estar muito próximo, né?
uma amizade à distância, mas de muito respeito, né? E eu senti muito quando o Papaléu passou desta para outra, né? Eu senti muito porque o Papaléu, quando me encontrava em público, no avião, dava aquele abraço forte, né? E falava alguma coisa no meu ouvido, eu respondia para ele. E para mim foi uma perda muito grande, sabe? Porque era uma pessoa que eu tinha uma estima, né? Assim, muito grande. Papaléu, como prefeito, ele procurava ocupar o vice dele muito? Porque dizem que o vice, o Carlos Sérgio é que fala isso, que o cuidado que tem que ter com o vice é que ele tem um tempo enorme para armar, para ficar armando contra o titular, hein, Carlos Sérgio? Cláudio Pinho passou algumas atribuições, né? Que a minha maneira também, um pouco mais reservada, né? Eu sabia do meu papel como vice-prefeito, né? Assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista político, enfim. E eu sempre respeitei, né, esse espaço, né? E as atribuições que ele me passou, eu procurei desenvolver, procurei dar a resposta, né? E talvez por isso, Edinho, a gente tenha construído uma amizade assim verdadeira, sabe, Papaléu? Muito bem. Olha, Cláudio Pinho, eu vou te colocar duas coisas sobre o doutor Papaléu, que carinho muito grande. Primeiro foi o seguinte, ele mandou emendas lá para aquele projeto Antártica. E aí eu disse para ele assim, os novos eleitores do Papaléu, tinha um blog que era polêmico, e eu coloquei os pinguins, que eram os novos eleitores do Papaléu. Eu me lembro. Ele me deu um puxão de orelha no Salão Verde da Câmara, que tu não tem ideia. Eu devo imaginar. Mas sempre muito carinhoso, entendeu? Verdade. E a outra, ele pegou as emendas dele e unificou os valores para os 16 municípios. Tudo igual, 200 mil. Aí eu disse, doutor, eu acho que o senhor faltou a aula de português. Aí ele brincou, por quê? Eu digo, não, é de matemática. Se eu colocar 200 mil para Macapá, não é a mesma coisa que 200 mil para Cotias. E aí, verdade. Brincamos e tal, mas enfim, foi um político grandioso para o Amapá. E aí eu vou aproveitar e fazer a primeira polêmica. Mas por que tu renunciou, Cláudio Pinho? Renunciaste? Não. Eu ia renunciar, depois voltei atrás. Sim. Ameaçou renunciar. Então a pergunta é por que tu ameaçaste renunciar? Pronto. Exatamente. Porque Ricardo Sérgio, na época havia, digamos assim, do grupo político que eu participei, né, assim, muito ativamente, o desejo que eu saísse candidato, né? E na época eu fiquei na dúvida, digo, não, acho que eu vou cumprir o mandato, pensei, né, em ir para uma secretaria para poder ter mais visibilidade, né? E depois eu recuei. E aí a gente terminou o mandato, né? Eu com o Papaléu, né? E aí eu apoiei em 94, fui um dos coordenadores da campanha do Capi, e o Papaléu nos apoiou no segundo turno, apoiou o Capi. Bom, para a gente começar uma análise, a proposta é a gente fazer uma análise logo do cenário da capital. Os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Macapá, as possibilidades todas. Eu preciso fazer duas perguntas de caráter pessoal para você, Cláudio, para poder a gente imaginar o que vem daí como respostas daquilo que nós vamos te indagar, eu e o Carlos Sérgio, neste bate-bola, e o web telespectador que está doido aí para invadir, para fazer a sua pergunta também. Qual é a tua principal qualidade e qual seria o teu principal defeito? Olha, eu penso que a minha principal qualidade é, quando possível, ser sincero. Né? Falar aquilo que eu penso. Né? Às vezes não é possível, né? A gente faz aquele jogo de cintura. Sim. Mas acho que a gente tem que falar aquilo que pensa. Tu és um cara autêntico. Cara, esta é a tua principal qualidade. Qual seria o teu principal defeito? Olha, o meu defeito, talvez, às vezes eu demore, a definir as coisas. Eu tenho esse defeito. Precisa de um time maior. Exatamente. Tem gente que assim, mais... Então tá bom. Então a gente vai contar com a tua sinceridade a partir de agora e eu espero que tu não demore muito a falar.
Carlos Sérgio, nós temos para analisar aqui pessoas no cenário. Vou colocar na mesa, está em discussão a análise dos pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Macapá, começando pelo doutor Furlan, que é pré-candidato natural à reeleição, hoje no MDB 15. Eu vou dar número para todos os candidatos de seus partidos. Josiel Alcolumbre, União Brasil, 44. Né? Aline Gugel, Republicanos. Olha, está aí o problema meu agora, que eu não lembro o número do Republicano. Né? Quem quiser me ajudar aí, a assessoria está aí para ajudar. Isso é rapidinho, porque não precisa mais ir ao dicionário, né? E nem a enciclopédia. Agora nós temos aí o Google, que fala rapidamente. Republicanos, número 10. Pronto. Patrícia Ferraz, sem partido. Paulo Lemos, da Federação Rede PSOL. Como ele é do PSOL, o número do PSOL é... Essa o Cláudio Pinho sabe. 51. Jesus Pontes, do PDT, 12. E Gilvan Borges, sem partido por enquanto. Este é o cenário. Furlan, Josiel, Aline, Patrícia Ferraz, Paulo Lemos, Jesus Pontes e Gilvan Borges. E está em discussão. Eu queria começar, Edinho, com a discussão, já colocando pimenta nesse molho, dizendo o seguinte: o Cláudio Pinho ele fez uma postagem e disse assim: se o Josiel perder a eleição, ele é forte candidato ao Senado em 2026. Então, bora começar com o Josiel. Já é favas contadas a derrota para se credenciar para 2026, na tua opinião, e no que você escreveu, Cláudio Pinho? E aí eu vou me posicionar, o Edinho também, e o web telespectador vai estar lá escrevendo para a gente reproduzir. Já é favas contadas, então o Josiel já é o segundo? Pólvora. Gostei de ver. Não, o que eu coloquei, o que eu escrevi no Face, é que se o Josué não conseguir derrotar, né, o Furlan, ele é um candidato forte, né, para disputar as 2 vagas de senador em 2026. Né? Por que eu imagino isso? Né? Porque no processo eleitoral, para mim, é surpresa essa nominata de candidatos. Eu realmente imaginei que tivesse menos. Né? Sim. Mas, enfim. Altera o teu pensamento? Não. Veja bem. Será que esse pessoal vai manter essas candidaturas? Essa é uma questão, né? Porque tem até a convenção. Eu acredito que alguns aqui podem querer ser vice de alguém aí. Então, mas, enfim. Hoje, quem está cacifado para disputar a eleição é o Furlan e o Josiel. Né? Então seria Furlan versus Josiel, de novo, né? De novo, exatamente. Seria a revanche. Exatamente. E Cláudio? E aí, veja bem, deixa eu complementar. Se o Josiel não ganhar, quer dizer, não derrotar o Furlan, ele sai, né, com o Rical mais forte, né, do que saiu na outra eleição. E a próxima eleição que vem aí é deputado federal e senador, né? São 2 vagas para o Senado. Então, eu acredito que tanto ele quanto o Furlan não ganhando a eleição, né, ele sai naturalmente para disputar ou o governo do Estado ou o Senado. No caso do Furlan, se ele for derrotado, ele tem essas 2 opções, né? O Senado, né? Eu acredito que o Josiel, por estar no grupo do governador Clécio, ele iria para outra raia, né? Mais ou menos isso que eu imaginei, né, quando postei, porque eu também postei antes. A maior dificuldade hoje do prefeito é escolher o vice. Todo mundo quer. Isso nós vamos discutir também. Eu queria colocar um pouquinho mais de pimenta no molho, porque, Cláudio, pólvora. Assim, umas pólvorazinhas para a gente explodir. Na verdade, assim, eu vejo uma conjuntura hoje um pouco complicada e não vejo ainda essa disputa com o Josiel, porque, na verdade, com muita sapiência, o prefeito Furlan ele polariza com o governador. Então, verdade. E aí não se vê o Josiel posicionado como esse
esse candidato de oposição. Hoje essa percepção, e jamais vou aqui dizer que, né, aquela linhagem de professor de Deus e dono de todas as verdades absolutas, nada disso, mas eu tenho uma análise nesse sentido, que foi com sapiência, o doutor Furlan, com a equipe, provocam essa disputa já pensando em 2026. É o meu sentir. E o segundo aspecto é assim, essa disputa do Josiel não tendo sucesso em 2024, posso se credenciar, eu vejo uma conjuntura com dificuldade para se fazer isso, porque o governador ele tem uma composição política com o ministro Valdez e com o senador Randolph. Do outro lado, em tese, o prefeito Furlan tem uma composição com o senador Lucas Barreto e com o deputado Acácio, que pode ser também candidato. Então, eu não consigo ver ainda essa janela que você conseguiu ver para o Josiel nessa disputa, entendeu? É essa a minha pergunta, é essa a minha... E eu não vejo isso consignado para poder furar essas bolhas. Veja bem, hoje, no Amapá, tem dois grupos políticos assim, bem consolidados. O grupo político liderado pelo senador Davi Alcolumbre, ele que é o líder, e o outro grupo é o liderado pelo prefeito Furlan. Tá? São os dois líderes dos dois grandes grupos. E aí, eu imagino o seguinte: o Davi ele não concorre daqui a 4 anos, né? Daqui a 2 anos. A vaga, quem vai disputar é o Randolph, né? Vai botar o seu mandato, né, em jogo, o Randolph e o Lucas Barreto. E aí eu vejo uma brecha aí para o Josiel. Por quê? Porque o Josiel, olha só, ele está fazendo uma boa administração no Sebrae, e o Sebrae não é o local, assim, vamos, né, falar claro, né, para uma pessoa se projetar. A projeção política, né? Me surpreendeu, viu, o desempenho e, digamos assim, o que o Josiel está fazendo no Sebrae. Eu tenho acompanhado lá, porque eu sou empreendedor agora, né, então eu acompanho um pouco o que o Sebrae está fazendo. E o Sebrae tem um papel importante, né, para fomentar o empreendedorismo, dos médios e pequenos negócios. E me surpreendeu assim, o desempenho dele, digamos, político, sabe? Não é só de gestão, é de fazer política mesmo, assim, política no bom sentido, né? A boa política, né? Eu acompanho um pouco, então eu sinto assim que o Josiel está dando uns passos, né? Olhando, claro, na eleição agora, mas também sem perder de vista o que vem pela frente. Historicamente, a gente sabe, Carlos Sérgio e Cláudio Pinho, que o caminho da projeção, se falando em projeção política, historicamente sempre foi para aquele que deseja se projetar, ocupar uma pasta que pudesse a sociedade vê-lo como realizador e de obras. Se a gente for recapitular a história, a gente vai lembrar logo de João Henrique, que chegou até um tempo que a grande liderança de João Alberto Capiberibe aqui no estado do Amapá viu isso e disse até com muita propriedade que elegeria com facilidade o João Henrique, tornando-o um tocador de obra. Aquela figura do cara de chapéu na cabeça e na frente disso. Eu me lembro que Clécio ensaiou o David Coverdale para ser o sucessor dele, tentando colocar esse chapéu na cabeça do David, que hoje é secretário de obras e que já começou até a falar em redes sociais, esse mesmo que Clécio queria lá atrás, o atual governador. Então, talvez esteja faltando isso para o Josiel, esse chapéu na cabeça dele e este lugar de realizador, porque ninguém pode questionar a sua competência. Você está mostrando aqui o quanto ele vai bem numa pasta que politicamente não lhe projeta. Né? Talvez seja essa a grande dificuldade dele.
Mas se a gente for falar de adversário, que foi o que o Carlos Sérgio colocou, quem seria o adversário do Furlan? No Rical, você falou de Rical, seria o Josiel. Aí tem novidade no cenário? Tem novidade. Para mim, a novidade no cenário é a Aline, porque é mulher e porque também tem uma secretaria potencializada com este fim. Mas o perigo é a Aline se potencializar e se viabilizar. Realmente se viabilizar. O perigo para quem? Para quem concorre na mesma raia. A Aline concorre na mesma raia de Josiel. Josiel, Aline, Paulo Lemos, Gilvan e até Jesus Pontes. Eles estão na braçada na mesma raia. E numa raia ao lado está o Furlan. Será que não é tática? Pois é, pode ser uma estratégia, Carlos Sérgio. Você que é o estrategista. Olha, eu sou meio reticente dessa tática, e aí depois quero ouvi-los, porque tem um mesmo nicho eleitoral. Se tu pegar o nicho eleitoral do Josiel, ele não difere tanto da Aline, da Patrícia. Quem difere aí é o Paulo Lemos. E aí depois eu quero colocar uma situação, porque analisar possibilidades é boa, mas tem estratégias diferentes. Por exemplo, o Josiel vem dentro de uma conjuntura, mas a Aline briga para todo mundo está brigando para ter o apoio do Clécio. E eu penso que nessa situação o Paulo Lemos ele tem um diferencial, porque como ele está numa federação de esquerda, que é rede centro-esquerda, rede PSOL, tem aí o presidente da República, que nacionalmente está fazendo composições, já designando coordenadores para poder fazer essas composições de apoiamento, porque a ideia no nível nacional é fazer uma polarização entre Lula e Bolsonaro. No Amapá ainda não tem essa característica. Eu não vejo essa característica na eleição. Eu vejo a característica Furlan e Clécio. E quando o Clécio vem com o grupo, né, vamos chamar assim, com a tática de vários candidatos para poder possibilitar um segundo turno, que hoje as pesquisas mostram que não teria segundo turno. Certas ou erradas, eu vou me basear em dados, não em achismo. Achismo, cada um é só ir lá no bar do índio, cada um faz o seu achismo. Agora, em dados é diferente. Então, as pesquisas mostram isso. Um prefeito que tem uma aprovação como o prefeito Furlan tem, e está na rua, está fazendo política desde o primeiro dia do seu mandato, tem que ter muito fôlego para poder disputar. E essa composição de tática, como o Cláudio falou, eu não vejo com bons olhos, porque é melhor polarizar do que pulverizar, é o meu sentimento. Se polariza, é melhor do que pulveriza. Então, correm no mesmo nicho, com exceção do Paulo Lemos. Né? E eu vejo que o Gilvan não vem para uma campanha propositiva, ele vem numa campanha mostrando erros e todas as questões que ele foi... se julga que não foram cumpridas, enfim. Então, nesse sentido, para fechar e não delongar, eu vejo essas possibilidades de forma remota. E essa pulverização para levar para o segundo turno, eu não vejo com bons olhos. Eu preferia, no meu sentir, de acordo com os números, é melhor polarizar, porque polarizar tu escolhe um ou outro, mesmo que tenha alguma diferença ali. E para poder chegar no segundo turno, você tem que ter 50+1. Quando tu pulveriza isso, vamos lembrar só a última eleição, ela pega quem conseguiu chegar a números significativos. Josiel, Furlan, Patrícia, o Cirilo e o Capim. Agora pega isso do ponto de vista ideológico, diferenciações. Aí conseguiu. Hoje eu não vejo nesse quadro. Bom, você levanta uma questão, Cláudio,
que considera-se que este cenário aqui possa ser uma estratégia para provocar uma coisa que está ficando cada vez mais difícil, segundo os analistas, que seria um segundo turno, um cenário de segundo turno. Eu entendo que o grande adversário do Furlan hoje, com a performance que ele tem, é exatamente o favoritismo. É bom lembrar que o Furlan ganhou do favorito. Bora conferir rapidamente. O grande favorito da eleição passada era Josiel. Ele tinha o apoio do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, sentado na cadeira de presidente. Ele tinha o apoio do governador do estado do Amapá, Valdez Góes, do prefeito da capital, hoje o governador Clécio Luiz, do presidente da Câmara de Vereadores e seus vereadores, Marcelo Dias, do presidente da Assembleia Legislativa e seus deputados, Cacá Barbosa, do presidente, veladamente, porque ele não pode aparecer, do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, a família JK. Verdade. Ele só tinha isso, quase tudo. Verdade. Surge um azarão chamado Furlan, que derrotou o favorito. Verdade. Então, o adversário do Furlan, na minha compreensão hoje, é o favoritismo. E eu vejo que ele se preocupa com isso, ele trabalha. A política, na minha compreensão, o Carlos Sérgio colocou uma coisa muito, muito boa aí do Lula. O Lula entende dessa arte. A política, eu aprendi essa lição, é a arte de ciscar para dentro. Quando você coloca vários candidatos no mesmo nicho, você, de alguma forma, está ciscando para fora, porque você está liberando aliados, vamos dizer, do Josiel, para irem com outros candidatos, ou prováveis aliados do Josiel, para irem com outros. Você permite isso. O cara toma gosto nessa ida, não é? É igual o cara que vai deixar a mulher dar uma voltinha aí, não é? Ela tomar gosto, ela não volta mais. Mas qual é a tua análise? Qual é o teu pensamento? Veja bem, o Carlos Sérgio falou algo que eu acho assim, extremamente importante, né? Quando você coloca, eu acho isso, acho aquilo. Eu, Carlos Sérgio, ultimamente, já há algum tempo, eu procuro tirar a palavra acho assim, do meu vocabulário, sim, porque na política o achismo atrapalha. Perfeito. E eu não tenho dado de pesquisa recente, mas você falou uma coisa aí que eu devo concordar, porque você tem números, né, que eu não tenho. Que é assim, talvez dos nomes colocados aqui, talvez só 2 aqui, eu colocaria o Paulo Lemos e o Gilvan, que estariam fora aqui da raia, digamos assim, do Josiel. Bem, eu não sei os números que eles têm, mas... Até porque Gilvan apoiou Fulano passado. Exatamente. Né? Então, ele está aqui, quer dizer, ele somaria, né? Ou, digamos assim, ele traz eleitor que talvez o Josiel não tivesse, né? Então, e no caso do Paulo Lemos também, porque ele está mais à esquerda. Os outros nomes, talvez eles estejam sendo estimulados a sair, vamos ver até a convenção, até onde eles vão, né? Mas tem gente aqui que talvez ficar satisfeito e bem acomodado com sendo candidato a vice do Josiel. De vice eu entendo um pouco. Estamos ao vivo novamente, tivemos uma queda de energia aqui nos estúdios do Edcast, e você sabe que quem sabe faz ao vivo, mas quem faz ao vivo também tem as intempéries aí da internet, né? Esse negócio de internet aqui, quando é que vai melhorar isso aqui, hein, Carlos? Então, eu tenho... Tu tem uma ideia? Não, eu tenho 2. Eu tenho 2. Aqui nós temos 2 também. Também, né? Eu acho que caíram as 2. Nós temos a Oi Fibra, né? Que dizem que é a melhor. Estou fazendo até uma propaganda aqui. Acho que agora a melhor de graça. É a do Elon Musk. Do Elon Musk. Como é o Starlink, né? Starlink, essa é cara pra caramba. Vamos ver, já voltou aí o Carlos Sérgio? Está chegando aí de volta o Carlos Sérgio, para que a gente possa recapitular o que estávamos falando nos bastidores, que eu considero importante que a gente fale
Carlos Sérgio, estamos de volta. Tivemos uma intercorrência aí, internet. Já perguntei aqui para o Cláudio Pinho quando é que a gente vai melhorar. Ele disse que vai melhorar quando a gente tiver mais de uma internet, mais de duas, aí a concorrência se estabelece e a concorrência passa a ser salutar, né? Está me ouvindo agora, Carlos Sérgio? Tudo muito certinho? Bem, estou muito bem. Legal. Eu estava falando o seguinte, para ser candidato, na minha opinião, precisa de duas coisas. Aliás, três. O cara querer. Primeiro ponto é querer. Eu quero ser prefeito de Macapá. Estou decidido. É isso que o cara tem que dizer. Foi essa decisão que o fulano lá atrás tomou. Aí disseram para ele, tu está ficando maluco, tu não vais conseguir. Ele ficou o tempo todo ali parado, deslizando no terceiro, quarto lugar e acabou ganhando a eleição. O primeiro ponto é querer, então eu quero. O segundo ponto é ter um partido. Ele tinha um partido pequeno, hoje ele tem um partido grande. Não é que tem fundo eleitoral, que é o terceiro ponto, tem que ter dinheiro. Tem que ter uma base financeira, econômica, financeira, para disputar a eleição. Então, esses três ele já ultrapassou, né? Pré-requisitos ele já ultrapassou. Aí vamos ao segundo. Josiel Alcolumbre, tem partido? Tem. Quer ser prefeito de Macapá? Quer muito. Já faz tempo que quer. Então, Josiel quer ser prefeito, tem um partido que é para chamar de seu, que é a União Brasil, e tem recurso, tem fundo eleitoral, tem estrutura, tem possibilidades de crescer. Aline Gurgel tem partido para chamar de seu? Tem. O Republicanos é da família Gurgel, é do Hildegard de Gurgel, que comanda o partido aqui. E, depois desses três, o Paulo Lemos. O Paulo Lemos não tem apenas um partido para chamar de seu, ele tem uma federação para chamar de sua. E, ao lado dessa federação, ainda tem outra, que é do Randolph Rodrigues, com Nogueira e companhia, o pessoal do PT, que é o PT, PV e PCdoB. É por aí. Esses aí têm partidos. Jesus Pontes tem partido para chamar de seu? Não. Para chamar de seu, não. Porque o partido é do Valdez, não é? E aí o Valdez ele precisa de vamos dizer, de um sinal verde do líder maior, que é Davi Alcolumbre. Exatamente. Davi diz, não, o Valdez, segue lá aí com Jesus Pontes. Não, dá uma segurada aí, eu acho que está bom de unir aqui com o União Brasil e com o Josiel. E a Patrícia? Eu falei aqui no Jesus porque ele não tem domínio do partido, então ele não tem o partido ainda. A Patrícia não tem partido, nem sei onde ela está afiliada. Olha, Edílio, ainda não tem. Só para te dar uma informação da Patrícia, ela estava no PL, tanto que ela exerceu a suplência antes de fechar o mandato anterior, e depois o Vinícius reassumiu, e ela tinha assinado no União Brasil. Então, se ela está trabalhando por possibilidades no União Brasil, já tem candidato, não vai ser ela. E se for no PL, ela não tem partido para chamar de seu, como ela tinha, que era do Podemos. É do Vinícius. Quem dá as cartas é o Vinícius, e o Vinícius nem candidato a vereador vai ter. Então, assim, essa a minha dificuldade na análise que você faz, de compreender essa pulverização para forçar um segundo turno, dentro dessa cesta de votos que cada um tem, e que numa eleição majoritária elas se completam, entendeu? Então, eu sou ainda dos que pensam, se tiver errado, dou a mão à palmatória. Se fosse uma pulverização de ideologias ou de segmentação diferente, plenamente concordável, mas não vejo dessa forma. Até porque eu distingo o Paulo Lemos, quero voltar ao Paulo Lemos para dizer, ele é de uma federação de esquerda, o centro-esquerda, pugna pelo apoiamento do governador Clécio, que, claro, todos vão pugnar, e tem a questão da nacional, do presidente Lula. Quem é que vai ser o nosso candidato lá no Amapá?
eu duvido, desculpe a sinceridade, que vai ser o Josiel, que é do União Brasil, que o Lula pudesse abraçar, tendo um campo ideológico muito mais definido com o Paulo Lemos. Não concordas, Cláudio Pinho, que nós vamos ter 3 frentes fortes, uma dirigida pelo Davi, cujo candidato é o Josiel, outra dirigida pelo próprio Furlan, com o Lucas Barreto e a Cássio Favacho, e outra pelo Randolfo Rodrigues, que diz respeito a essa frente aí, com o Paulo Lemos, Rede, PSOL, PT, PV e PCdoB? Essa é a grande incógnita. Para onde o senador Randolfo vai guinar, né, digamos assim. Veja bem, ele está recebendo o PT, eu até brinquei, né? Eu brinquei, Carlos Sérgio, hoje com o Joel, lá na feira, né, lá em Fazendinha. Perguntei, é verdade, Joel, que o senador Randolfo está recebendo o PT de porteira fechada? Ele riu, né? Porque a informação que eu tenho é que essa foi uma condição, né, que o senador Randolfo colocou para assumir o PT aqui a nível estadual. E para o PT é bom, porque o PT sempre ficou dividido, né, em 3 forças dentro, né, do PT. Uma ia para um lado, outra ficava em cima do muro e a outra ia para o outro lado. E eu acho que agora eles vão marchar só numa direção. Aí é a dúvida para onde ele vai, né? Legal. Olha, eu acho Cláudio, só aproveitando esse teu momento de análise, eu queria só fazer uma pontuação. O senador Randolfo não pode mais errar como ele errou na passada. Ele começou esperando o Clécio decidir, o Clécio decidiu para o Josiel, ele não quis ir, trouxe o Rubem, doutor Rubem, amigo, tudo, mas sabíamos que politicamente não tinha densidade, e acabou na vice do Capi e terminando em 3º lugar. Então, assim, não indo para o segundo turno. Essa agora é uma decisão, porque ela vai ter reflexo em 2026. E as candidaturas, ou as pretensas candidaturas ao Senado, são fortíssimas. Senador Lucas, o ministro Valdez, o Acácio, o Randolfo também, e outros que vão aparecer, como você até suscitou, o Josiel. Então, o Senado vai ser muito bem disputado. Errar agora, com certeza, tem reflexo em 2026. Vocês pensam assim também? Você pensa assim? Eu concordo contigo nesse aspecto, né, de que, primeiro, o senador Randolph, ele está com dificuldades, né? A gente sente isso na rua. Né? Não precisa ter pesquisa na mão para ver que ele está com dificuldade. Por quê? Porque ele bateu de frente com setores, né, digamos, da política local, a nível nacional, né, ligado ao ex-presidente Bolsonaro, e eles fizeram, assim, machucaram muito. Um estrago. Fizeram um estrago. Você acha que ele é um pouco vítima dessa polarização da política nacional, né? Onde nós temos aí radicais de direita, radicais de esquerda, e em algum momento ele precisou ir para o confronto. Ele sabe disso. Ele enfrentaria uma grande dificuldade. Por mais que tenha uma excelente performance, né? Porque a gente acha estranho aqui como é que pessoas, como o próprio Randolph é um exemplo, não é? Com a performance dele, o próprio Davi. O Davi tem uma performance extraordinária, não é? Um nome nacional. Exatamente. E aqui, em nível local, ainda encontra dificuldade de reconhecimento desse trabalho. Olha, sobre o Davi, eu quero tornar público o seguinte. Hoje, o senador Davi realmente tem trazido recurso público federal para o Amapá. Então, isso digamos assim, é um trabalho, né, além de ter que fiscalizar, enfim, acompanhar as obras, mas trazer uma coisa muito importante para o Amapá. O senador Davi tem trazido muito recurso, trouxe a Codevasp, né, foi ele que trouxe, né, quando era presidente do Senado, foi uma sacada interessante, né, para o Estado. A Codevasp tem um trabalho muito forte na infraestrutura do Nordeste e agora está aqui na nossa região. Eu, digamos assim, sugiro, né, que as pessoas daqui, seja
digamos assim, partidário ou não, né? Porque a política não existe, o que existe é partidário. Político todos nós somos, né? Mas, às vezes, a pessoa não faz uma opção partidária, né? Num partido político. Mas eu acredito que, principalmente a juventude, Verdinho, eu acho que a juventude deveria se ligar mais nessa questão de acompanhar. Eu concordo contigo. Eu acho que a crítica ela é importante, a crítica dentro do campo daquilo que representa a liberdade de expressão, a verdadeira liberdade de expressão, ofertar uma crítica, né, num país democrático como o nosso, eu acho perfeito. Mas eu não entendo essa dificuldade, eu vou me associar à tua pessoa, e à pessoa, com certeza, do próprio Carlos Sérgio, mas não só com relação ao Davi, principalmente, mas não só com relação ao Davi, com relação ao próprio Randolph também, o Lucas, nós temos uma bancada muito ativa, proativa. Eu não entendo a dificuldade de algumas pessoas, por proselitismo político, por ideologia partidária, de reconhecer esse trabalho realizado, esse grande trabalho realizado por essas lideranças, Carlos Sérgio. Olha só, reconhecer, todo mundo reconhece, ou grande parte reconhece, ou a maioria reconhece, ou um número significativo de pessoas reconhece a importância de todos que você falou e da importância e do que faz o senador Davi. Mas tem uma coisa, Edinho, que a verdade tem que ser dita. A comunicação é ruim, nós somos da comunicação. Eu atravessei o Atlântico, e não sou melhor que ninguém, e fui iniciar um mestrado lá na Universidade de Lisboa. Depois comecei, e estou finalizando, e vou finalizar, se Deus quiser, uma pós-graduação em comunicação digital. A comunicação do senador Davi ela é ruim porque ela não insere o beneficiado. É só o senador Davi trouxe tantos milhões, o senador Davi asfaltou tantos milhões da cidade e tal. Cadê o beneficiado nessa comunicação? Ninguém se sente participativo nisso. Isso é uma crítica construtiva que amanhã eu posso receber uma série de ofensas, mas é verdadeira. A comunicação é ruim. O eu não pode ser mais. A comunicação digital, que todo mundo está indo, sem esquecer a tradicional, né, do rádio, da televisão, mas a digital, que está todo mundo deslumbrado, rasgam o que se aprende. Porque hoje eu estive em tal lugar, hoje eu fui em tal... Banalizam, como banalizaram os dias das datas comemorativas. O cara vai parabenizar o Gari, que ele passa pelo Gari todo dia e nem fala com ele. O político faz isso. Aí, quando chega no dia do Gari, faz um cardinho, um card de parabéns para o Gari. Isso não cola. Ninguém entra mais nessa. Quando se reconhece o trabalho, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A bancada de senadores é uma das melhores que nós temos. Mas falta o quê? Ao senador Davi, que é o cara que chegou num cargo, o terceiro na linha sucessória da República, um amapaense. Isso é grandioso. Não se transforma isso, sabe o quê? Em voto, porque a desconhecida primeira-dama, que agora é conhecida, deu o sufoco que deu nas urnas dele. Ainda do recall de tudo que nós sabemos da eleição municipal. Então, você está falando isso, da Raíssa, né? Exatamente, da primeira-dama, que, em tese, é desconhecida politicamente, uma candidatura que foi apressada em cima da hora, porque ela passava por um processo de que ia ser candidata a deputada estadual, depois, enfim, e acabou como candidata ao Senado, perdeu de 5 pontos. Sim. E Carlos Sérgio? Então, como é que se entende isso? Comunicação. Tem que melhorar, tem que inserir o beneficiário. Enquanto não for isso, meu amigo, vai penar. Porque só essa eu faço, eu mando, eu fiz, eu coloco, eu aloco, eu entrego, não é suficiente na cabeça do eleitor. Com certeza. Carlos Sérgio, eu estava me preparando para me posicionar sobre o tema e vou pedir licença ao Cláudio Pinho que fale antes dele, para ficar no final, essa análise dele. E eu acho que alguém não queria que eu falasse, cara, porque me deu aqui
um excesso de tosse aqui. Eu fui obrigado até a apelar aqui para uma cervejinha. Uma cervejinha. Coloquei uma cerveja aqui. O Cláudio Pinho está tomando água e eu estou tomando uma cervejinha aqui. Olha só, nada substitui, o Carlos Sérgio sabe, como um cara estudioso do assunto, você sabe muito bem, nada substitui isso aqui, o contato, a pele, o contato de pele. Começa pela assessoria. A pergunta é, quem é que vai falar com os menores, com os pequeninos? O político se torna inacessível. Ninguém consegue mais falar com ele. O abraço já é globalizado. No atacado. Né? Já é no atacado. Encontrou, abraçou, beijou e tal, depois perde o contato. Você não consegue mais falar por telefone, muito menos pessoalmente. Com ninguém. Eu estou falando de um modo geral. O Dilson Borges é o exemplo disso. Ele perdeu uma eleição em Mazagão, ganho. Até agora, o pessoal fala do Dudão, mas até agora o Dilson é tido e havido como um dos melhores prefeitos que Mazagão já teve. Verdade. Mas ele perdeu o contato e ele reconhece que ele deixou de sentar à mesa de bar para bater aquele papo, tomar aquela cachaçinha, que é onde acontecem as coisas, às vezes até as nossas mulheres, nossas parceiras não entendem isso. João Henrique é mestre nisso. Que a gente quer... Tá aí, o João Henrique é mestre nisso. E foi com ele, é com ele que o fulano se faz acompanhar. E o fulano reconhece isso. Reconhece isso. Ele reconhece, ele homenageia. Né? Então, eu quero corroborar a tudo que o Carlos Sérgio está falando. Começa com assessoria, pô. A assessoria dos caras não funciona. Ele não... Aqui em Macapá, secretário de comunicação não se comunica, assessor de comunicação não se comunica, tu ligas, ele não atende, e para o bem dele, porque tu está querendo uma informação, Outro dia, para eu entrar na linha de transmissão de um político aqui, eu não vou citar o nome. Porra, meu amigo, eu digo, rapaz, eu estou querendo ajudar, eu só quero ajudar, não tem nem contrato com o portal. Que aqui também não é muito baratinho, né, Carlos Sérgio? Para ter um contrato com o portal, tem que falar primeiro com o Carlos Sérgio. Quando eu vi o cara de TI de vocês, eu digo, rapaz... Mike Chagas. Esse negócio aqui não é muito... Aí quando tu vê o Carlos Sérgio, aí aumenta esse negócio, potencializa. O negócio é pesado aqui. Mas aqui é uma parceria, uma trilogia. É de news, é de cast, é de rádio. Nós temos uma trilogia aí que está funcionando muito bem, graças a Deus, é o trabalho de equipe do Carlos Sérgio Monteiro, Edinho Duarte, Mike Chagas, Breno, que é o pai aqui do Abraão, desse rapaz aqui. São 3 plataformas que fazem o maior sucesso. Então, voltando aqui para essa questão, eu quando me pergunto, como é que se explica a rejeição de quem está realizando, de quem está trabalhando? A resposta é essa, Cláudio. A perda do contato, a perda do envolvimento. Política é um jogo de contato. É igual jogador de futebol. Jogador de futebol, vou te contratar, eu quero ser jogador de futebol, mas eu não quero quebrar uma perna, eu não quero correr o risco de pegar uma cabeçada. Meu irmão, então você está na atividade errada, porque o jogo de futebol é um jogo de contato. A política é a mesma coisa, é um jogo de contato. Quem não quer ser incomodado... Eu já vi o político dizer assim, não, isso aqui não é comigo, é com a agenda do fulano. Não, isso aqui eu não resolvo, não resolve nada. E outra coisa, vai logo eliminando uma coisa fundamental da política, é a esperança. A esperança não pode ser eliminada. O cara vai logo dizendo, não, estou fora, e já fica incomodado e tudo mais, não me liga. Tem políticos aqui no estado do Amapá, eu te digo com franqueza, que pagam, são capazes de pagar para o eleitor não procurar ele. Tem ou não tem? Tem. E muito. Aí, olha só, Edinho. Você coloca uma coisa aqui que é o seguinte. Você morou fora daqui, viaja um pouco. Essa característica que você narrou agora, descreveu, ela é muito local, viu? Por exemplo, você foi vereador. Vereador é um negócio muito complicado. Não é fácil você se candidatar a vereador. Difícil, né? Porque o voto que o cara dá ali é assim, muito pessoal, né? Quer dizer,
Você foi vereador, deputado estadual. O voto proporcional é um tipo, né? O Carlos Sérgio entende muito disso. Mas nós também, aqui no Amapá, nós temos uma característica. Aqui é fácil você falar com o governador, com o senador. Sim. De Belém para lá é muito difícil. Muito difícil. Então, quem faz política no Amapá, se não tiver atento a essa característica local, termina se perdendo aí no meio do caminho. E digo mais, no caso do senador Davi, o senador Davi é um trator. O Davi, ele pega no ar as coisas. Com certeza. O Davi, o cara vai voltar a ser presidente do Senado. Com certeza. Tá? Vai voltar a ser. Isso para o Amapá é muito bom. Por isso que eu queria terminar aquela meu chamamento para os jovens. Os jovens, eu acho que tem que, sabe, tirar um pouco do seu tempo para estudar política, sabe, para ouvir o Edinho Duarte, para ouvir notícia, para se ligar nas coisas. Entendeu? Uma das coisas que eu vou fazer, né, eu agora que sou empreendedor, uma das coisas que eu vou fazer é dar palestra. Certo. Tem que cobrar. Aliás, eu vou cobrar um pouquinho nos colégios. Isso chama-se mentoria, né? O mentoria, que está na moda agora, antigamente era coach ou consultor, tá um pouco em desuso essas palavras. É o trabalho de mentoria, porque você é um mentor. Eu contrataria você para me auxiliar. O que é um mentor? Dentro de um campo de conhecimento que ele domina, ele pode auxiliar, principalmente os noviços, aqueles que estão iniciando, aqueles que querem começar no empreendimento, como empreendedor mesmo de negócios. É nessa área que eu vou atuar. Isso. Eu vou dar aula, eu vou me preparando para o ano dar aula. Como as universidades particulares pagam pouco, eu estou dizendo que é quase de graça. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço para algumas pessoas que estão se comunicando, nossos web telespectadores, aqui diretamente comigo, como o Elson Socorro, que está conosco também, ligado conosco, aquele abraço todo especial para você que está nos acompanhando. O pessoal Na Marca do Pênalti, rapaz, está um imbróglio danado, o Amapazão está paralisado, não vai ter... Já chegou até na mídia nacional. Tem uma reportagem no portal Ed News, muito boa, por sinal, sobre isso, que antes de você falar, você pode clicar na tela do Ed News, essa matéria está fresquinha. Deixa eu ver o que diz aqui a matéria. Comissão disciplinar do TJD elimina os 4 semifinalistas do Amapazão. A FAF aguarda desdobramentos jurídicos para prosseguir com o campeonato. Porque Trem, Santos, Oratório e Independente, todos jogaram com jogadores que não poderiam atuar. E aí, se os 4 saírem, o que é que vai acontecer? Pois é, esta é a pergunta. Há quem diga, tem até um áudio. Tem até um áudio aqui. Esse áudio aqui é muito interessante. Carlos Sérgio já está por aí, não? Ainda não, né? Olha, há quem diga o seguinte, ó. Olha aí. Estou passando aqui decepcionado com o que está acontecendo com o futebol do Amapá. Fato esse lá. O TJD que entrou em ação e decidiu excluir os semifinalistas Trem, Santos, Oratório Independente, por irresponsabilidade e de permitirem com que jogadores irregulares entrassem em campo para lamear o futebol do Amapá. Cabe recurso? Cabe. Mas tem que sustentar a exclusão. Tem um preço. E eles precisam pagar por isso. Agora, como envolve recurso público, tanto do Estado como da Prefeitura, o campeonato precisa ter uma decisão. O campeonato amapaense precisa ter uma decisão
para se conhecer os representantes das competições nacionais do ano que vem. E para que o Ministério Público não entre em campo para complicar mais ainda a vida do nosso futebol por conta de recurso público, eu sugiro que a federação chame Ipiranga e Santana para fazer a decisão da competição. Pronto. Agora, Para o bem do futebol do Amapá. E aí, o que tu diz? nosso Ipiranga vai fazer bonito. Carlos Sérgio já voltou, Carlos Sérgio. Enquanto você estava de volta, nós estávamos aqui trocando ideias sobre essa polêmica do Amapazão, que não faz parte da pauta, tá? Era só enquanto caiu a internet, mas agora a gente já voltou. Porque a gente precisa fechar a tampa dessa conversa de Macapá, Carlos Sérgio. A pergunta que se impõe, depois que você falar o que tem que falar aí, mas a pergunta que se impõe para fechar a tampa de Macapá é quem vai ser o vice do fulano. Depois você fala, ou o Cláudio Pini começa aqui. Vamos lá. Olha, como você já antecipou a pauta, né, da vice, eu ainda vejo algumas dificuldades para se apostar. Porque o senador Lucas, que é um senador que tem levado recursos significativos para o prefeito Furlan, tem um candidato, que é o Diogo Grunho. Inclusive, falei Diogo hoje Grunho, com ele, anota até aí, Cláudio, convidando, para convidar para a próxima quinta-feira, e ele pode ser o vice, da indicação do senador Lucas. O outro é do peso político ainda do Michel JK. Então, tem um peso também, que é o Marcelo Dias. E, por último, ainda tem o Furlan, o prefeito Furlan, querendo se credenciar para dizer que ele teria o direito de indicar vice. E já se fala na sua secretária de saúde, né? A doutora Érica. Então, assim, tem esse campo. E o PSB, que já declarou apoio, né, não está nessa briga de vice. Entendeu? Então, assim, Será que não? Olha, pelo menos é o que eu tenho escutado, que não. Agora, se na política, como o Magalhães Pinto disse, é igual nuvem, né? Uma hora está clara, muda, outra hora né? escurece e muda. Então, aguardar para ver. Mas, em tese, são esses três. Eu não arriscaria hoje, nesse momento. Acho ainda muito obscuro esse quadro. Precisa de muito café no bule, como dizia a governadora Dalva, para poder resolver Dalvinha, essa questão. A Nossa, Dalvinha. Dalvinha. E aí, o que tu diz, Cláudio? Rapaz, quem vai dizer é o fulano. Essa é a incógnita. O fulano que vai escolher, né? Eu imagino assim, olha, quando eu levantei essa questão, levantei exatamente para chamar a atenção da sociedade macapaense, né? Porque o Furlan, ele ganhando a eleição, se reelegendo, ele vai disputar com o Clécio, daqui a 2 anos, o governo do Estado. E logo ele precisa de um vice confiável 100%. Que fique lá na cadeira e não fique olhando. E não tome gosto. Peraí. Ei, Cláudio, sim, me permite só uma coisa. Tudo bem, mas para chegar a isso, amigo, ele precisa de composição. Sim. E composição, hein? Ele precisa se reeleger, né? Pois é, não, para isso, uma pessoa de confiança e tal, ele precisa compor. Porque não adianta ele querer só não é só uma qualidade que tem que ter, ou um adjetivo que tem que ter sobre esse vice. Verdade. Ele tem que ter primeiro, sentar à mesa para fazer composição, porque tu imagina, vou colocar aqui uma pimenta. Se por exemplo, o senador Lucas. Eu gosto da pimenta, porque assim, vamos supor, se o senador Lucas não consegue emplacar o vice e sai candidato a prefeito.
E se o Michel JK não emplaca o vice e pede para o Marcelo Dias fazer algumas dificuldades lá na Câmara? Ixi. Verdade. Ou seja, Entendeu? candidato, eles têm um partido lá, né? Não, ele está no Podemos. Não, e tem outro candidato que a gente está esquecendo, um possível candidato a vice, o Jaime Nunes. Jaime Nunes. Só que o Jaime Nunes não sei se trocou, mas ele era do PSD. Do PSD. De Lucas e já Barreto. acabou, meu filho. Se ele não mudou, ele não pode mais ser. Verdade. Tem que ter partido. Tem que ter partido, ele não tem. Eu posso falar? Sabe quem é que fala assim? Eu posso falar? Quem é que fala assim? Jorge Salomão. Né? Quando ele quer toda a atenção para ele. Ei, eu posso falar? Eu quero falar, então. Porque eu acho que, em primeiro lugar, para o bem do candidato cabeça de chapa, ele não deveria, em tese, achar que ele vai escolher o vice. Ele já vai ser prefeito, ainda vai escolher o vice. Ainda tem uma preferência pelo vice. Mas, neste caso, é uma particularidade por causa da projeção de 2026. Todo mundo fala que pela performance de Furlan, por ter se tornado esse cara empreendedor, tomou gosto pelas realizações, que ele gostaria, já está querendo ser governador. E o povo já vê essa possibilidade de tê-lo como governador. Claro que o governador é Clécio Luiz e que tem também uma boa performance. Não é? Pode não ser a mesma de Furlan, mas ele tem a sua boa performance de realizações, até por conta da fauna acompanhante. Davi Alcolumbre, que é o maestro de todas essas coisas, e também o próprio Randolph está lá junto com o Clécio. O ministro Valdez, ex-governador, estão todos juntos. Então, não dá para subestimar ninguém. Mas vamos lá. Nós temos aí duas frentes, ponto e contraponto. O ponto é Davi, o contraponto é Furlan. Não é? O Furlan quer sossego, quer disputar uma eleição com um vice, ganhar uma eleição com um vice que lhe dê condições de pensar num projeto de governo. Quem seria esse nome? Um deles é o do Marcelo Dias. Ele representa um grupo importante e há quem diga que já haveria essa conversa. O cara da canta ainda. Para ele ser. Ainda canta, né? E ele não canta essa pedra, que ele vai ser o vice, né? Mas tem muita gente cantando essa pedra, que ele pode ser o vice, indicado pelo grupo JK. E ele está onde? Ele foi para um outro partido, foi para o Podemos, né? Que é dirigido... Peraí, Edi, que tem como presidente a primeira-dama Raíssa. A Raíssa. Então tem o controle do Furlan lá. Claro. Tem o controle do Furlan lá. Só que o Furlan tem outros nomes lá dentro, menos conhecidos. Então, o vice, ele pode sair do Podemos? Pode. O vice pode sair do PSD? Pode. Ela está lá. Pode sair do PSD? Pode. Há quem diga que já existe um entendimento que seja do PSD, indicado pelo Lucas. O Diogo Grúnio pode ser esse nome? Pode. Mas há quem diga também, Diogo Grúnio é o filho, exatamente, do Joca e da Luísa Grúnio, que foi titular da Defensoria Pública. O certo é que, nessa discussão, está o Lucas, está a família JK. Eu não vejo muito, confesso a todos vocês, o Acácio nessa discussão, porque o Acácio tem outras pretensões. Então, a moeda de troca que ele tem é o seguinte: eu retiro a Francisca, que já foi comentado, para uma discussão maior, para a gente aqui nivelar. Quem são os dois senadores em 2026 do Furlan? O Lucas e o Acácio? O Acácio e o Lucas? Provavelmente caminha por aí, numa negociação para acomodar todos os interesses. Projeto político, o cara tem que fazer a pergunta: onde é que eu entro nesse projeto?
Né? Qual é o meu lugar nesse ônibus? Né? Qual é a minha poltrona nesse ônibus? Aí eu quero dizer, na janela, lá atrás, no fundão e tudo mais. Então, eu acho que é legítimo, eu penso que é legítimo o Lucas reivindicar, e um passarinho já me soltou, que uma grande surpresa, impensável, seria Lucas Barreto, vice de Furlan. Olha que sacada. Para eleger Furlan... Jogada de mestre. Para eleger Furlan governador do estado do Amapá. Lucas Barreto seria prefeito de Macapá. Jogada de mestre. Não me pergunte quem me disse isso. Essa possibilidade. Mas é uma coisa, porque me custa acreditar que Lucas Barreto fique fora dessa discussão da vice. Da vice mesmo. Eu acho que ele não fica fora dessa discussão. Também a Cássio não fica, mas com aval. Não, Edinho, me permita, o Acácio ele não está na mais discussão da vice, o Acácio fez o pulo do gato. Ele disse, não, olha, pode brigar pela vice. Pois é, que eu digo que o Lucas tem o aval. Sim, o Lucas claro. Pode já ter o aval de Acácio. Une Lucas e aval. Lucas e... Lucas e Acácio, porque olha só... Une Lucas e Cacácio, pô. Sim. Porque abre... E aí vem todo mundo, não sei. Cláudio, olha só. Cláudio não tinha pensado nisso. Vem para cá, Cláudio, vem para cá. Olha só, Cláudio. Olha a jogada. Olha, o Carlos Sérgio está aqui te olhando. O mesmo convite que o Lucas fez para o Furlan e para o PSD, sim, o Acácio fez. E aí, claro, abriu a possibilidade do vice para cada um. Se o Furlan tivesse ido para o PSD, abria para o Acácio. Na hora que o Acácio levou o Furlan, abriu para o Lucas. O senador Lucas poder indicar. Análise perfeita, Carlos Sérgio. Claro. Agora o vice, ou ele sai do Podemos ou sai do PSD. Por que não do PSB também? Porque aí essa pergunta o Cláudio Pinto está incomodado. Por que não do PSB, rapaz? Também. Mas porque o PSB não se manifestou, Cláudio. Até agora, né? Sim. Talvez dia 7. Dia 7 de outubro ele se manifeste. Nós estamos 5 meses da eleição. Eu nunca vi o PSB falar de vice do Furlan. Se contentaram com a agricultura. Tomar um vinho beija-flor aqui. Brilho de fogo. Brilho de fogo, reserva. Vou chamar ele aqui para a gente decidir isso aí. Pegaram o Juliano, colocaram lá a secretaria, está tudo acomodado. Olha, vamos apoiar e tá tudo bacana. Não queremos saber de vice. Para com isso. Olha só, Carlos Sérgio. Bora. Essa engenharia aqui que o Edinho fez, eu realmente não tinha pensado nisso, cara, olha. Porque realmente, olha, se o senador Lucas for candidato a vice, ele vai ter que renunciar, né? E aí não precisa renunciar como senador. Se ele perder, ele não perde nada. Verdade, rapaz. Ainda tem esse detalhe, ele só renuncia depois de ganhar. Verdade. Para tomar posse, quem é o suplente do... Quem é o suplente? É o Paulo Albuquerque. Paulo Albuquerque. Cara, foi prefeito de Cotias. Foi prefeito meu amigo, ele. Garoto bom. Isso tudo são conjecturas, né? Nós estamos aqui fazendo conjecturas. Agora, para jogar pimenta, o vice-presidente da República, no exercício da presidência, diz que vem ao Amapá para conversar com o Furlan para pleitear para o PSB a indicação do vice dele. Olha só, mais pólvora agora. Cláudio, o problema é que o vice está atrasado. Está atrasado? Muito. Já tem muito papo adiantado aí, né? Já tem muita conversa adiantada. Porque como é que ele chega agora e vai querer levar? Depois de mais de 6 meses os caras conversando. JK, Lucas, Acácio, aí chega o cara, um bonitão, agora vice. Olha, agora tem que ser nosso.
Aonde já? 5 meses da eleição? Quantos cafés já gastaram para conversar esse assunto da vice? O PSB está valente agora, que ele tem 2 vereadores, pô. Então tá. E não tem só um mais, Janete pois é, nós temos que fechar. Nós temos que fechar essa pauta. Cláudio, me desculpe, você que é o nosso convidado e às vezes a gente te interrompe. A gente tem que fechar essa pauta do fulano, senão vai dar 2 horas de programa e a gente não consegue fechar. Fechou para a gente partir agora para a reta final, que é a análise das nominatas, não dos nomes, aliás, das possibilidades dos pré-candidatos em Oiapoque, não é? Que tem o Breno, Marcelo, Yuri, Alese, Maria Orlanda, em Mazagão tem o Chico Nó, em Laranjal do Jari tem o Ted Marcel, Aurivan, no Amapá tem outros, e assim por diante. E Santana tem o Bala. Bora começar pelo Bala, então, rapidinho. Não, ganha a eleição lá, não? Não. Não? Não, porque, veja bem, mas o Bala tá 99 já. 99, né? 99. O Bala realmente está fazendo uma boa gestão. Tem o Zé Roberto, né? O Zé Roberto vai fazer o papel dele, de oposição, mas é muito difícil ganhar do Bala, porque realmente o Bala está fazendo uma boa gestão. É isso mesmo, Carlos Sérgio? Onde é que eu assino? Então conduz agora. Qual é o outro município que a gente vai falar? Santana já foi. O município que está em ascensão e briga para tudo quanto é lado é Oiapoque. O Breno voltou com apoio do Randolph. O Marcelo, que é vereador, tem o apoio do senador Lucas. O Yuri Alese tem o apoio do deputado Acácio. E a Maria Orlando, em tese, teria o apoio do senador Davi. E quem vai ser o candidato do governador Clécio? E lá ainda tem um Valdez que queria lançar o deputado mais votado, delegado Inácio, que aí tem que saber se ele transferiu o voto. Se não transferiu, já era também. Ele vai ficar igual o Alckmin, chegar atrasado. É verdade. Olha, eu acho que Oiapoque, o Breno tem tudo para se reeleger. Apesar de todos os problemas que ele teve, que ele é um cara meio turrão, tem dificuldade de diálogo com muita gente, mas, como diz o Caboclo, tem gente que gosta. Não é? Tem gente que gosta. Então, eu acho que, na verdade, o Breno ele tem chance de se reeleger por causa dessa divisão toda que você acabou de colocar, né? Se é um confronto direto, é mais difícil. É só um turno lá. Ei, Santana também é só um turno, né? É só um turno, Santana. Só um turno, só Macapá, Cláudio. Só Macapá que continua com 2 turnos. Mas é só um turno. Agora eu queria. Nós entramos nessa seara. Queria o quê? Pode falar. Nós entramos nessa seara, mas eu ainda queria fechar lá no Furlan para dizer o seguinte. Na tua opinião, Cláudio, vai ter segundo turno ou não, de acordo com a conjuntura de hoje? Eu te pergunto, vai? Devolveu a pergunta. Olha, tu era do PSB, mas tu não era do PSDB, que fica em cima do muro. Então, não PSDB que é murista, né? Não tem número, pô. Tu tem número, Exato. Hoje não vai. Olha, hoje... Eu acho que vai ter segundo turno. Tu acha que vai ter? Olha, o Cláudio Pinho acho que vai ter segundo turno. O que você acha? Então para esquentar aqui o debate, que a gente está indo para o final, valendo uma caixinha de Heineken, eu digo que não tem segundo turno. Tá apostado aí? Tu paga uma caixinha para ele? Bico seco. Ou molhado? Bico seco, bico seco. Eu topo. Pronto, fechou. Fecharam uma caixinha de Heineken aqui, os dois, eu sou testemunha, ao lado do Mike, do Breno. Não, mas tu não vai fugir. Qual é a tua opinião? Qual é a tua análise, Edinho? Eu ia ficar fora dessa. Não, tem que falar. Ei, presta atenção. Nós estamos aqui como analistas, comentaristas. Chega aqui perto de mim. Aí, chega mais próximo. Para dizer o seguinte, eu gosto muito do comentário esportivo. E quando eu comento, eu olho o jogo. Eu não posso comentar diferente do que eu estou vendo. Por mais que eu seja flamenguista e piranguista doente. Doeu aquela derrota do Botafogo? Muito.
mas merecia. Como ontem eu ganhei e fiquei puto. Fui dormir chateado com o Flamengo. Esse é o comentário. Eu não merecia nem ganhar aquele jogo de ontem. Mas, como analista, eu também comento o jogo político que eu estou vendo. O que eu estou vendo hoje é muito difícil ter segundo turno. Tem que se viabilizar uma candidatura aí para que haja um segundo turno. É o que eu estou vendo hoje. Respondi a você, Carlos Sérgio. Não sei se dentro da... Eu me aliei, na verdade, ao seu voto. Hoje. Eu disse... Como eu vi lá atrás o Furlan ganhar do favorito, aí é complicado, né? Eu comecei dizendo hoje, né? Análise hoje. Então, eu fiz a brincadeira e a aposta com que é para valer, é para fazer a projeção, né, da eleição. Por que eu digo isso, o Cláudio? Agora, tirando a brincadeira de lado e falando muito seriamente, hoje eu não vejo, sinceramente, os pré-candidatos fazerem política. Eu vejo fazer gestão. O Furlan faz política e gestão. Então, vou dar um exemplo. Paulo Lemos está lá participando do, né, chamamento dos concursados e tal, não sei o que, isso é gestão. Na rua ele não vai. A Aline faz lá a gestão na Secretaria de Assistência Social. Não está na rua. Patrícia Ferraz está em Brasília. Outro dia estava em Lisboa, outro dia estava em Washington. Então, não tem eleitor macapaense em Washington. A Aline, Carlos Sérgio, ela está com medo de anunciar que ela é candidata. Eu já percebi. Nós a convidamos para vir aqui várias vezes falar sobre essa pré-candidatura. Ela está com medo de anunciar e com receio de contrariar alguém. E quero fechar a tampa, Edinho, para o Cláudio analisar. Ele falou com a propriedade que ele tem sobre a gestão do Josiel no Sebrae. A única coisa que eu vi política do Josiel foi anunciar uma possibilidade de ônibus gratuito em Macapá. O resto, não vi política. Então, ou eu estou desaprendendo, talvez, né? Cabelo branco, que nós já estamos, Cláudio, da época que nós começamos lá em 85, ou um pouco antes, quando você estava também. Foi longe. Não consegue, eu não consigo enxergar. Raquel Capiberibe de Vice, professora Raquel, nossa conselheira eterna e nossa deputada. Olha só, eu não consigo, eu não consigo ver essa exceção de voto ainda com essas caminhadas que a gente aprende que pré-campanha hoje é o grande pulo, é o pulo do gato para você fazer a campanha. E eu vejo só o prefeito fazer isso. Fechou Macapá. Laranjal do Jari, o indicado do atual prefeito Márcio Serrão é Ted Marcel. Parece que ele não tem nem adversário lá. Quem é esse Aurivan? Mas um cara que tem... É um cara muito bom de voto e vai ser apoiado pelo senador Lucas. Pronto, Aurivan. Não é aquele que foi do Detran? Ele era tenente, agora ele é capitão, mas até hoje continuam chamando ele de tenente Aurivan. Mas eu vou ser sincero, usando um pouco do remédio do próprio Carlos Sérgio, que ele também sofre dessa doença que eu sofro também, às vezes, de sincericídio, né? Demais. Eu acho que é muito difícil bater do candidato, não é do TED, é do candidato do atual prefeito, que é o Serrão. E ele com a chave, né? E a mulher com a outra chave aqui, da Assembleia. Daí complica, né? Bora fechar com o Mazagão. Amapá não interessa muito, não. Bora fechar com o Mazagão, para a gente encerrar? Bora. Mazagão tá uma polêmica danada lá. O Dudão, a pouco já foi, já começou aqui. O Dudão, rapaz, se revelou
O cara se revelou, é um cara simples, humilde, tudo, se fez prefeito e se revelou um grande articulador, elegeu uma das deputadas estaduais mais votadas, a irmã, e agora está no olho do furacão, com as denúncias de corrupção pesada no município de Mazagão. E aí, o que tu diz? E ele está tranquilo. Muda isso ou não? Ele está tranquilo, é? Eu vi ultimamente. Nada de Rivotril, porra nenhuma. Eu vi, rapaz, ele dizendo que está colaborando com a polícia. Afastou todo mundo e tal. E aí, Carlos Sérgio, o que tu diz lá? É o Chico Nó, né? Tá dado o nó, seguinte, não tem como desatar esse nó? Não tem, sabe por quê? Porque não tem adversário. Quem é o adversário? Fala aí um. Eu acho que seria o Dilson, ele foi para Santana. Não, tem uma novidade lá, que é o candidato do PT. Do PT, um jovem. É um jovem. Randolph. Randolph, o nome dele? Não, ligado ao Randolph. Ligado ao Randolph. Senador Randolph. Tu não lembra o nome dele? Não lembro, mas era o seguinte... Então isso já é mal. Eu acho que ele é vereador e o nosso amigo, né, colega, engenheiro, meu prefeito, o Antônio Elias, queria ser, Antônio mas Elias, não combinou com o Randolph. Não combinou, né? Vai ser o vereador lá. Vai ser esse rapaz aí. E aí? Olha, Cláudio, eu gosto de ir no Índio, porque lá a gente elege e deselege. O Antônio Elias já passou, bicho. Ele já teve o momento dele, não tem mais como. Igual o nosso querido amigo, lembra aí o Carlos Sérgio, lembra que eu falei que eu sou marajoara, né? Eu sou descendente de Aruãs. Sim. Eu não sou tucujus. Eu sou do Marajó, então Aruã, que foram domesticados pelos jesuítas. Sim. Olha só, eu queria... E o Afuá? Vocês têm informação? Não. Candidato do... O atual prefeito, o Mazinho, né? O Mazinho, rapaz, ele caiu no colo dos Barbalhos. Isso, Os Barbalhos deram o MDB para ele lá. Aí é complicado. Ele é candidato à reeleição? Não. Ele vai reeleger, então. Vai eleger o sucessor dele. Porque tem aquela tese, né, no campo do marketing, de um modo geral, tem aquela tese de que um político bem avaliado, né? Por exemplo, um governador bem avaliado faz seus prefeitos, não é? Ou um político bem avaliado, no caso o Davi é um cara bem avaliado aqui no estado do Amapá, ele teria a chance de construir uma candidatura forte, que seria do Josiel. Acontece que o prefeito da capital está muito bem avaliado, então a reeleição é dita. Lá no Afuá, o que eu ouço falar é isso, que ele vai fazer o sucessor dele, só para a gente fechar essa tampa. E Mazagão, para encerrar, eu acho que o Dudão, apesar de todo esse imbróglio que está acontecendo aí, ninguém sabe o que vai acontecer, né? A não ser que acontecesse um desastre e uma medida cautelar mais rigorosa em cima dele. Eu não sei o que pode acontecer, mas apesar de ser perto, eu não estou tão a par quanto o Carlos Sérgio Monteiro, que está tão longe neste exato momento lá em Brasília e fica sabendo muito mais que a gente aqui. Sabia disso? Eu ligo para ele quando eu quero saber. Ele ainda diz para mim assim, olha, vocês estão aí em Macapá, mas eu vou te dar algumas informações que estão acontecendo aí pertinho de vocês. Por isso que eu deixei 2 filhas minhas lá em Brasília. Foi? É para saber das coisas. Cláudio, bora fechar, Edinho, bora fechar com as nominatas. Mas assim, en passant, dos partidos que lançaram e tal, é considerado, tem duas nominatas que a gente considera como grupo da morte. E depois tem alguns outros que a gente entende, pelo menos no momento, que teria muita dificuldade de renovar mandato ou fazer um candidato, eleger um candidato. Na tua opinião, tu tens já clareza sobre os 2 grupos da morte e sobre essa possibilidade para vereador, e essa possibilidade de algum partido ou candidato de não se reeleger por falta de voto?
Carlos Sérgio, eu tô por fora assim, dessa questão proporcional, porque, na verdade, eu estou assim, tirando meu time de campo desse negócio partidário, né? Porque o meu negócio agora é energia solar, Solar Prime, coisa, botar. Eu falo, Carlos Sérgio, assim, que a Solar Prime, ela não apenas põe energia solar no telhado das pessoas. Sim. Ela ajuda a melhorar a qualidade de vida. Qualidade de vida das pessoas. E para o ano, significa ter um postinho de gasolina no seu telhado quando você faz com a Solar Prime, porque para o ano chega o carro elétrico no Brasil. É verdade. Aí você vai Beleza. botar na tomada, que a Solar Prime vai colocar, em vez de comprar no Salomão Alcolumbre, no Zé Alcolumbre, ou nos postos do Jaime, sim, você vai botar no sol. Olha, Cláudio, peraí, Edinho, Cláudio, eu vou te dar uma sugestão sobre como você está iniciando. Nós já temos aqui o portal Ed News, você já pode anunciar que você vai vender mais, entendeu? Na energia solar. Claro. Agora, uma proposta para ele, né? Bora fazer uma proposta para ele. Uma proposta para o Cláudio. Agora eu vou dizer o seguinte, Cláudio. Tu é lá do Marajó, como tu falaste, Bauara, não sei o quê, papapá, mas tu tá igual peixe Jiju. Aruara. Tu tá igual peixe Jiju, liso, e esse negócio não tô a par. Como é que tu não tá a par? Tu faz uma postagem dizendo que se o José não ganhar, ele é um forte candidato ao Senado, tu tá tirando teu time. Tu não pode ainda tirar o teu time, porque tu tem conhecimento muito aprofundado e de contribuição nessa seara política. Então não vem com esse teu papo furado, que não cola aqui no Edcast. E outra coisa, o Grupo da Morte é o PRD do Cássio Ramos, ali tem um Grupo da Morte, e o outro o Edinho vai falar, porque ali tem 4 vereadores, e olha, pode anotar, no mínimo 2 vão ficar de fora. E eu estou dizendo... no PRD. No PRD. Vamos recapitular os vereadores, então. Tem o Marcelo Dias lá. Não, PRD não. Lá. Marcelo Dias não. É o Marcelo Dias, Marcelo Dias. Jean Dunay. Tá lá. Jean Dunay. Careca. Careca, 3. E tem mais um que é o... E tem um outro que eu não estou lembrando. É o Cardson, é um desses aí. Não, o Cardson foi para o PL, que não tem nominata, na verdade. Tem nominata. Estão tentando organizar uma nominata. E qual é aquele outro lá, aquele mais desconhecido? Como é o nome dele? Esqueci agora. Sim, você tem 4 lá. Desconhecido ali. Então, este é o Grupo da Morte, que seria o PRD. O PRD, para a gente colocar como referência, é do Cássio Ramos. Isso. O Podemos também tem um grupo forte, tem vários vereadores lá. Tem 3 vereadores. Tem 3 vereadores lá. Caetano Bentes, Alexandre Azevedo e Murilo. Carlos Murilo. E Murilo. Faz quantos aí, na tua opinião? 1 com possibilidade de mais 1. 1 com possibilidade de mais 1. Eu acho que faz 2 lá. Uma possibilidade muito remota de fazer o terceiro aí. Neste do Podemos. É uma nominata com potencial para fazer 2, na minha compreensão. Vamos voltar ao PRD. É uma nominata para fazer 2, com possibilidade de fazer 3, a do Marcelo Dias, lá, que é encabeçada pelo Marcelo Dias. Uma nominata como a do MDB. Eu discordo, tá? Só para pontuar, eu discordo. Perfeito. Aí você acha que faz 1, então, né? Não faz 3, não faz 3. Não faz 3, tá? Não, eu falei possibilidade, eu falei 2 com possibilidade de fazer 3. Eu estou dizendo que, da minha análise, não tem essa possibilidade. Entendi. Vamos à nominata do Solidariedade. Aí é o que eu considero um grupo muito forte. Tem 2 vereadores. Aí tem o Cláudio Góes e tem também o vereador Odilson. O Odilson. Eu acho que tem 2 aí, né? Aí eu acho que faz 2, na minha opinião, né? E se o governo, porque é a nominata do governo, trabalhasse essa nominata, poderia pensar numa possibilidade remota de um terceiro nome. Aí vamos para agora, já fomos para vários partidos, vamos ao PSD, de Lucas Barreto.
Tá lá o Nelson Souza e o vereador irmão de Sandro Ana, de Thelma Nery. Como é o nome dele? É Paulo o Nery. Paulinho Nery. Paulo Nery. Essa nominata, na minha opinião, ela pode fazer um com possibilidade de fazer o segundo. Eu digo que faz dois, porque os Direto, demais né? candidatos são muito bons e vão trazer bastante votos. Então, eu considero que vai fechar em dois. Perfeito. Aí vamos à nominata agora do PT, Partido dos Trabalhadores. Lá tem o Rosa, como é o primeiro nome dele? É o Cláudio Omar Cláudio Omar Rosa. Rosa. É o único vereador aí. Aí eu não sei se eles conseguem fazer um, porque eu não conheço a nominata deles. Né? Como é PT, PV e PC do B, eles vão encontrar dificuldade de fazer o quociente eleitoral. O Pingarilho é do PC do B. O Pingarilho, olha, Cláudio Pinho, nosso amigo do coração, mas é eterno candidato. É só para somar. Sim, você acha que faz quociente eleitoral, o PT? Eu precisava, eu não, agora eu tenho que ser sincero, igual o Cláudio Pinho, eu não conheço os demais candidatos, os pré-candidatos, então não tenho uma avaliação. Tá, perfeito. Então nós já fomos para essa daí. Vamos à nominata do PRB, de Aline Gurgel. Não tem nenhum vereador lá. Não, Aline Gurgel é republicano, rapaz, não tem mais PRB. Ah, é republicano, é republicano. É o 10. Então lá não tem nenhum vereador. Todos os nomes são desconhecidos. Não conheço. Bora ao PP, Partido Progressista. Do André. De André Abidon. Lá tem 2 vereadores. Zeca Adriana Diabo. Ramos e Zeca Diabo. Não é Diabo, tá? É Diabo. Zeca Abidon. Vai fazer só um, Adriana. Tchau. Depois do autismo, que ele queria saber como é que não faz mais filho autista. Não, mas eu escrevi um artigo defendendo ele. Ali não foi maldade. Foi falta de conhecimento do assunto. Ele querendo se referir a exame nupcial. Natal. Não, pré-natal, ele queria dizer, falou pré-nupcial. O pior de tudo é que o Eduardo Tavares repetiu o erro dele, dizendo que não, que isso é um absurdo pensar em pré-nupcial e tal, entendeu? Mas aconteceu. Agora vamos ao PDT. Aí é forte. O PDT é forte, hein? Tem o quê? Tem lá o Dudu Tavares. Quem mais? Dudu Tavares. Porque o filho do Valdez disse que ia, não foi? Dudu Tavares. Mas lá o PDT tem sempre. Tem uma nominata para fazer. Claro, para fazer tem sim. 2, eu acho, por aí. O problema é que vai faltar cadeira, todo mundo está elegendo 2, 3. Edinho, o Valdez era governador. O Dudu foi o mais votado, só fizeram um. Só fizeram um, Orienta aí o Cláudio aí. Bom, porque o Valdez, ele está falando que o Valdez não quis. Quis sim, pô. É porque só deu para fazer um mesmo. Agora, Edinho, tu já viu o político dizer que não quer fazer? Tá, me engana. Não tem essa, não. Tá. Tá faltando qual agora? Eu vou esperar o Cláudio Pinho voltar, que o PSB não faz nenhum, mas vamos para o MDB. Não, antes do MDB. Do MDB tem. Deixa eu ver quem mais, rapaz. Tem uma nominata aí. É a nominata do Rede. Rede tem André Lima, tem 3 vereadores ou 4 lá. Olha só, é nominata da morte. André Lima, engraçado que eu tenho tudo de cabeça, né? André Lima, Maraína e o Daniel, como é o nome dele? Daniel Teodoro. Só aí eu já citei 3. Mas tem um com status de vereador, o irmão do Mano. Tu só está esquecendo. Mas tu está esquecendo de uma aí, forte, que nós entrevistamos. A Quintas. Ah, tá, rapaz. A nossa querida
Ela era prefeiturável, agora ela é Pois vereadora Ável. Como é que é o primeiro nome dela? O primeiro nome dela é Lorena. Lorena Lorena Quintas. É candidata a vereadora pelo Pela, PT? pelo, Pelo pela PRD? federação, não pela rede. Pela rede, pois é, mas ela Pela tem um rede. partido aí, que eu não sei para onde ela foi. É rede, Eu pô. acho que ela foi para Ela o é PT. rede. Não, amigo, ela é Foi? rede. Rede. Ela é rede, né? É, Ela é rede, mas como teve aí um ato de filiação, e muita sim, gente mudou, né? O efeito Randolph. O Randolph sim. anunciou que vai para o PT, algumas pessoas estavam já se arrumando para ir também para o PT. Pois é. Essa federação elege quantos? Com Cara, esses nomes todos eu aí? penso que faz 2. Dá para fazer 2. Dois, né? É 2. Uhum. 2 certo, entendeu? Não é 1 mais 1, é 2. Dois certo, né? E aí, dependendo dos desempenhos, pode até Uhum. chegar ao terceiro, mas 2 é certo. Olha, o Cláudio Pinho está de volta aqui rapidamente. Ei, Cláudio, chega rápido, macho, para a gente poder encerrar aqui, porque Encerrar. eu preciso pegar a opinião. Ele tá fazendo resenha aí fora? Ah, Não, macho, vem logo aqui que é para a gente encerrar, porque nós estamos ao vivo e e vamos analisando para o a MDB. nominata. Não, peraí um pouquinho, a opinião do Cláudio aqui. A rede tem Daniel Teodoro, tu não sabes quem é, né? O André Lima, tá? A Maraína Maraína, e a a Maraína Quintas. e a Lorena Quintas. Há quem diga o Carlos Sérgio está dizendo que aí faz 2. Tá? O PSB, Cláudio Pinho, faz alguém? Tem lá Janete, o Alain Ramalho e quem mais? Pois é. Bora ver se tu lembras. Não, o ex-governador Camilo é quem coordena lá o negócio. Ah, tá. Ele está, inclusive, aqui, né? Ele tá. Aqui, acho que ele tem que trazer ele aqui no podcast. Já veio o pai, ele tá aqui, o Filho e o Espírito Santo. Lá, aí, com o ministro. Tá. Combinar, é na outra quinta-feira só, né? É, só quinta. Queria que fosse todo dia, né? É o Camilo que coordena lá o negócio. Bora fechar a tampa com o que agora, Carlos Sérgio? Com você. Não, com o PSB. Tu diz que faz quanto? Eu digo que faz nenhum, Cláudio Pinho. Faz 1, porque o Ramalho vai juntar todos os ramaletes. Tem Ramalho que só. E tem muito voto de legenda? O PSB ainda? Tem um pouquinho. Ainda tem. E Cláudio? E a Janete é a última candidatura dela. Cláudio. O Capim me falou. E Vai Cláudio? encerrar com chave de ouro dela. Sim. E Cláudio, olha aqui no bago dos meus olhos. Aqui, no bago dos olhos dele. A Sé foi privatizada, Cláudio Pinho. Sim. Não tem mais a Sé, né? Não tem mais. Olha. Mas isso é com o PT, rapaz, esse negócio de. PT que o PSB dava para o PT. Então, não tem mais. Bom, agora só falta o MDB. MDB tem 2 vereadores. E uma chapa com 16 homens e 8 mulheres. Quem são os vereadores? Os vereadores, a irmã de Acácio Favacho e o filho de Cacá Barbosa. Todos os 2 sabem fazer campanha proporcional, sabe disso? A família Favacho e a família e o Cacá, eles sabem o caminho das pedras nesse negócio de proporcional. São mestres. São eles 2. Mas o Edinho está escondendo o jogo, Cláudio Pinho. O filho dele é candidato. Lá no MDB. O Diego está nessa chapa aí que ele está falando. Deixa de papo furado, Edinho. O cara perguntou para mim, tu tá doido de ter colocado o Diego aí? Não, o Diego já estava lá. O Dudu chegou depois, a Luana já estava lá também. Então, lá nós temos o Dudu Barbosa, a Luana, o Luane, o Bruno Igreja, o Eric Monte, o Diego Duarte. O Eric Monte quem é? O Eric é genro do Eider Pena. Tá. Esposo da vereadora, da suplente de vereadora. Foi um monte, esqueci o nome dela. Heloíse Alzier. Mas ele é o Monte lá da Monte e Decorações?
Lá da Ele é Madeireira da Monte. Amazônia, da Madeireira Amazônia. Ele é Sou do da época grupo, da... ele é desse grupo. Ah, rapaz, tá. olha, Ele é do grupo. conheço o Antônio, o patriarca. Pois Aí é. Ele é forte, ele é forte. Então, esses nomes que eu citei aí, e mais os demais que eu não estou lembrando aqui. 2 alguns mais outros 1, nomes. 2 mais 1. Edinho, lá é 2 mais 1. É o Diego mais 2. Olha só, Gostei. o gostei. o MDB, veja bem, o MDB vem forte, cara. Prefeitão. Uhum. E tem o efeito Furlan, né? E os Barbalho, Chegada do Furlan. Os Barbalho vão estar muito poderosos, estão muito poderosos. Vão ficar cada vez mais. Os Barbalhos? Os Barbalhos. Sim. E tu sabia... Olha só, Carlos Sérgio, você está em Brasília, eu tenho duas filhas que moram aí, e elas me disseram o seguinte: Sim. que o candidato a vice-presidente da República chama-se Helder Barbalho. E o candidato a presidente chama-se Haddad. E agora eu vou te dar mais uma. E o coordenador da campanha de prefeitos aliados ao Lula no Norte, quem vai coordenar é o Helder Barbalho. Pronto. Ele confirmou, ratificou as suas palavras. Bora encerrar, macho? Quanto tempo nós temos de podcast? 1 hora... 2 horas e meia. Não, 2 horas e 12. meia. Tá, entre idas e voltas, né? Não, 1 hora e 12. 1 hora e 12. 1 hora e 12. De qualquer maneira, é um tempo muito bom. E aí você comanda daí o final. Não, mais uma vez agradecer o Cláudio e beber na fonte do conhecimento que ele tem. É uma referência nessa seara política, nas análises. Hoje eu saio daqui com mais conhecimento do que entrei, tirando as brincadeiras que faz parte do programa, né? Ressenti porque não tive tempo de fazer o Ed Treta, que o Cláudio conhecer o nosso Ed Treta, que são todas as brigas políticas, Cláudio, que acontecem nesse mundão. Então, é um quadro que a gente faz aqui, e as notícias daqui de Brasília que a gente dá. Mas dizer ao nosso web telespectador que, mais uma vez, o Edcast antenado com todas essas conjunturas políticas que ocorrem nos municípios, as nominatas, a gente traz mais um com conhecimento, um profissional de conhecimento bastante significativo na bagagem, que foi você, para a gente bater esse papo e desejar sucesso aí no seu empreendimento com a placa solar. Já oferece para o Edinho para colocar que ele está montando lá no estúdio, né? O estúdio, né? E aí a gente também te oferece o espaço para te ser um concorrente da SE, que já investe aqui, a SE Equatorial, e já está aqui no programa. Então, Cláudio, um abração. Edinho, parabéns mais uma vez aí pela sua condução. Nosso web telespectador, nossos abraços. O Mike podia colocar aí alguns para o Edinho fechar e a gente desejar uma boa noite a todos. Tá bom. Queremos agradecer a você, Carlos Sérgio, extensivo à doutora Sandra, meu abraço todo especial aí para toda a família, e lá em Toronto, a sua amada filha que está nos acompanhando ao lado do maridão lá no Canadá, o doutor Felipe, né? Que beleza a gente poder mandar um abraço para esse povo, para o povo de Portugal que está nos acompanhando, Ediane Duarte, a filha do Tupã Duarte, se comunicando aqui, que está nos acompanhando lá em Portugal também, que legal, um abraço para a Ediane. Lá na França, Emiliana, minha comadre Emília, dizendo, Edinho, que bate-papo porreta, ela usou um termo nosso aqui, com Cláudio Pinho. Eu não sabia que ele tinha mandado pintar o cabelo de branco. Ela falando aqui. Nos Estados Unidos, as gêmeas, olha só, Ruth e Raquel, lá da favela, rapaz, ali da Mendonça Furtado. Bairro do nosso Paulão. Bairro do Paulão. Morei também no bairro da favela. Ruth, Raquel, Ivanildo Trindade, todos nos Estados Unidos. Ele lá no estado de Ohio. Ohio que te parta, né?
Então, nós queremos agradecer a todos vocês, nossos web telespectadores, as considerações finais do nosso Cláudio Pinho. Edinho, só agradecer e dizer e pedir aos jovens, se interessem pela política. Pense um pouco, reserve um pouco do tempo dos jovens para estudar um pouco de política, para entender política. Isso é importante para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Legal. Boa noite. Cláudio, obrigado por ter vindo, meu irmão. Na quinta-feira que vem estaremos de volta, sempre no oferecimento todo especial desta fantástica e vitoriosa parceria, que é a CP3, Consultoria de Excelência, AB3 Áudio e Música e Mijogu Design. Até quinta, 19h30. Aperte o play.